disputamos o segundo turno nessa capital. Ou seja, o nosso desafio, o desafio de disputar a eleição, de construir uma vitória, de estar no segundo turno, esse campo político que acredita na democracia, que luta contra o fascismo, que acredita na educação, na saúde pública, que defende o transporte público, a dignidade das pessoas, o nosso desafio é um desafio muito grande. E se nós não encantarmos a nossa cidade, não abrirmos os nossos ouvidos para saber o que essas pessoas que vivem em Porto Alegre querem nos dizer, talvez não seja possível concretizar o nosso sonho. Para mim, é muito possível, é muito viável e nós podemos retomar Porto Alegre para o povo de Porto Alegre. E o caminho, para mim, é nos conectarmos com esse povo que sempre esteve à disposição de ser acionado para grandes lutas populares quando foi chamado à sua responsabilidade. Talvez seja o nosso momento de construir esse processo e essa é a ideia, então, do Congresso da Cidade. Um ciclo, 6 meses, ciclo pré-eleitoral de debate programático aberto, cada porto-alegrense adotado ou de nascimento, cada filho dessa cidade, cada filha dessa cidade tem o mesmo direito que cada uma de nós, deputada, candidata, deputado, vereador, de opinar sobre como deve ser o programa do próximo governo do nosso campo político para a construção de um território democrático e antifascista. Obrigada. Eu queria pedir então agora para fazer a sua fala, a primeira escrita também, a Maria Celeste, que além de uma liderança popular da nossa cidade, foi vereadora também por alguns mandatos aqui em Porto Alegre e hoje é a presidenta municipal do PT. Obrigada. Boa tarde, companheiros, companheiras, camaradas. Meu boa tarde muito especial, Manuela, ao presidente do PCdoB, Frasson, o Márcio, que está coordenando esse processo, meus queridos deputado Edgar, deputada Maria do Rosário, Sofia, deputada estadual também, a nossa bancada de vereadores aqui, Adeli, Olibone, Marcelo, os companheiros e companheiras da executiva, representação dos movimentos da CUT, nosso presidente Amarildo, que está aqui conosco também, saudar cada uma e cada um de vocês, nossos representantes da saúde, Terres aí, militante, né, histórico também, e dizer da importância desse momento em que nós assumimos a presidência do PT municipal, já numa trajetória e numa caminhada muito intensa aqui em Porto Alegre, coordenada pelo Rodrigo Rosário, no sentido de estarmos trabalhando muito para que pudéssemos aqui, neste momento único, histórico, de construção de resistência, poder efetivamente trazer a construção de uma frente de esquerda na cidade de Porto Alegre. E é com essa intenção e essa continuidade nesse projeto iniciado pela gestão anterior que nós assumimos com muita responsabilidade esta pauta de poder estarmos articulando e construindo possibilidades de diálogos entre os partidos e os movimentos sociais da nossa cidade, porque efetivamente nós temos compromisso e responsabilidade com essa cidade. Nós já fomos governo, nós sabemos o que significa estar numa gestão democrática na cidade de Porto Alegre, defendendo conceitos importantes de inclusão social, de mais emprego, de qualidade de vida para a nossa população, e por isso o momento faz com que nós efetivamente temos que nos colocar à disposição da cidade de Porto Alegre. Por isso o Partido dos Trabalhadores, quando recebeu o convite para construir o Congresso da cidade junto aos companheiros e companheiras do PCdoB, não titubeou e está aqui sim participando e vai estar participando, dando a sua contribuição, colaborando neste processo, buscando, chamando os demais partidos do campo de esquerda da cidade de Porto Alegre para construirmos não só o Congresso coletivamente, que vai sinalizar por um programa de cidade que nós queremos e que nós desejamos, acima de tudo neste momento de grande desmonte dos projetos da cidade, de grande enfrentamento que os nossos funcionários públicos têm feito, especialmente em relação a esse governo marquesan. Então, neste formato,
nós estamos num processo de muito diálogo e chamando para construir uma mesa de diálogo também concomitante com o Congresso, todos os partidos de frente de esquerda na cidade, para que possamos verificar o que nos une, qual é a convergência da frente de esquerda no município de Porto Alegre, que para nós está cada vez mais claro que é a oposição a esse governo marquesan, um governo que acaba com a cidade, que abandona a cidade, que acabou com as políticas públicas, que acabou com a democracia participativa, que acabou com os conselhos de representação na cidade. Enfim, esta unidade nós precisamos buscar e construir fortemente. Estamos imbuídos, sim, desta construção. E, portanto, estar aqui hoje, junto com o PCdoB nesse momento, buscando também trazer os movimentos sociais, a CUT, o CEPERGS, todos os movimentos da cidade, faz com que a gente se sinta pertencente e muito responsável com esse processo. Nós vamos estar para e passo dialogando muito no próximo período, estabelecendo esse calendário de escuta pela cidade, porque é muito importante a gente escutar cada homem, cada mulher, cada criança, cada adolescente, jovem da nossa cidade, para junto podemos construir um programa com a capacidade de ser inovadora e, de fato, de resgate de direitos para a nossa população. Portanto, somos parceiros, estaremos juntos nessa luta, com muita unidade, construindo, basicamente, buscando construir a unidade de um campo de esquerda aqui na cidade de Porto Alegre, porque nós queremos ganhar a eleição, sim. Nós queremos ir para a prefeitura, sim, mas nós queremos construir a unidade de uma frente de esquerda antifascista a esse governo Bolsonaro que está aí, governo Leite que está aí também, e nós precisamos juntos continuar trabalhando por essa unidade. Obrigada. Pessoal, as inscrições são feitas aqui comigo mesmo, então tem que dar o nome e a entidade, o movimento que representa, tá? Eu tenho que anotar no seu nome de todo mundo. E agora eu queria chamar a Devlin. Ela é do movimento Vamos à Luta, da Juventude Roça do Potman. Bom, boa tarde. Meu agô aos mais velhos, aos mais novos. Meu axé para quem é de axé. Primeiro eu queria dizer que eu fico muito feliz em ver o rosto da juventude sentado aqui, militando e lutando por um país melhor. E eu tô junto com vocês na luta sempre. Me chamaram aqui para falar um pouquinho sobre o mercado público, sobre a privatização que o prefeito marquesan quer fazer no mercado público, e dizer que essa privatização atinge o meu povo, o povo de matriz africana, o nosso povo, para quem é desse povo. São 150 anos de história do mercado público, e o mercado público foi levantado com mão escrava, foi levantado com mão do meu povo. E lá tem o nosso patrimônio imaterial, que é o Bará. Quem conhece? Quem já foi no mercado e viu aquela mandala no meio do mercado público? Aquilo de lá é muito mais que uma mandala. O Bará não está só naquela mandala no mercado público, naquele desenho. O Bará é um movimento do mercado, é a troca de dinheiro, é a troca de axé, a comunicação, a fala, o bom diálogo, isso é Bará. Bará é a vida do mercado. E é por ele que hoje a gente luta. Eu sou fundadora do movimento Vamos à Luta, um movimento em prol contra a intolerância religiosa. Hoje eu estou coordenadora da Juventude do Fossão Potman, que é um fórum que trabalha sobre a questão nutricional dos povos tradicionais de matriz africana. E nós, junto com alguns vereadores que tem aqui, vereadora Adeli, que foi o lançador da frente parlamentar em defesa do mercado público, estamos em luta contra essa concessão, né? Esse governo privatista, né, que quer entregar os nossos bens, os nossos poderes, os nossos patrimônios. A iniciativa privada não pode também atacar o mercado público, porque nós entendemos que o mercado público é o lugar mais democrático de Porto Alegre, onde um morador de rua consegue entrar com R$1 para comprar ração de cachorro e um empresário consegue comprar um presunto que custa R$800 o quilo, e lá tudo no mesmo lugar, todo no mesmo espaço, e isso não pode ser privatizado. E, além do mais, o nosso povo não pode ser simplesmente jogado para fora do mercado público, porque é isso que vai acontecer com a privatização do mercado. Existe uma cláusula dentro do mercado onde diz
que é proibido atos políticos partidários, então a gente não vai poder entrar lá dentro e dizer estamos junto na luta, vai ser proibido. Sindicais e atos religiosos, ou seja, o meu povo, o povo que levantou o mercado com mão escrava, vai ser proibido de entrar lá dentro e fazer o seu culto, largar a sua moeda, largar a sua bala de mel ali no Bará. Isso é muito grave, pelo menos para o meu povo, é muito grave, e acredito que para toda Porto Alegre seja, porque vai ser um impacto em Porto Alegre no geral. Então eu queria convocar a vocês que estão na luta, que são de frente, para entrarem nessa guerra conosco, também em defesa de um patrimônio que é de Porto Alegre e que quer ser entregue para a iniciativa privada, e em defesa aqueles meus irmãos de axé, aqueles que têm a cabeça coroada, eu convido para vir lutar pelo nosso Bará, porque se a gente não lutar e não honrar a memória dos nossos ancestrais que levantaram aquilo com mão escrava, sofrendo e muitos morrendo no meio do caminho, quem vai nos defender? Se a gente não se defender, quem defende a gente? Eu costumo falar uma frase que quem não gosta de política acaba sendo governado por quem gosta. E normalmente quem gosta não gosta do meu povo, que é o povo preto, o povo de matriz africana. Então eu tô aqui agora, hoje, convocando vocês para vir para essa luta. Dia 16 de dezembro vai acontecer na Câmara de Vereadores, no Plenário na Terra, a segunda plenária pública em defesa do Bará do Mercado, às 18 horas. Quem puder estar lá, estejam, porque não envolve só a luta em defesa do Bará, envolve a luta dos permissionários também, que vão ser colocados para fora, porque, segundo a concessão, quem não tem contrato simplesmente entrega para um dia na iniciativa privada e no outro eles são colocados para fora do mercado público, não importa quantos anos eles têm de banca lá dentro, e todo mundo sabe que depois do incêndio do mercado público, muitos permissionários acabaram ficando sem o seu contrato. E isso é um risco. Hoje os permissionários correm risco de serem expulsos do mercado público com essa privatização, porque concessão por 25 anos, me desculpem, é privatização. Não adianta o prefeito querer mudar de nome para engambelar o povo, porque isso não vai acontecer. Então é privatização sim, e nós precisamos lutar contra isso. É muito mais do que lutar só por uma mandala no meio do mercado, é lutar pela vida, pelas famílias que vão ser desempregadas, aqueles pais que vão ficar desempregados e vão ser colocados para fora do mercado público. Então, eu convido vocês a estarem na plenária dia 16. É muito importante essa luta, e eu acredito que é só com luta que a gente consegue mudar alguma coisa nesse país. Eu também queria dizer para vocês que hoje eu represento a dita minoria perante ao governo. Eu sou preta, eu sou casada com uma mulher, eu sou afro-religiosa e eu sou militante. Mas eu quero dizer para vocês que a gente não é minoria, a gente é a maioria nesse país, e junto a gente vai lutar e vai crescer. Muito bem. Queria chamar então agora a Rúbia do Cladem para fazer sua fala também aqui. Boa tarde. É um prazer estar aqui vendo tantos rostos, tantas pessoas com que eu já venho construindo a minha vida, o meu trabalho aqui em Porto Alegre. Muito bom estar aqui, obrigada. E, enfim, esse momento é muito importante, e outros momentos como esse também, porque nós temos visto tudo que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país. No meu campo, eu sou advogada e atuo muito em defesa dos direitos das mulheres. A gente tem visto uma tentativa imensa de criminalização das mulheres no âmbito do legislativo, no próprio judiciário. Muitos problemas que vêm acontecendo, o feminicídio aumentando de forma vertiginosa, as tentativas de feminicídio ainda mais, muitas formas de violência, inclusive no âmbito, como eu disse, legal, buscando calar as mulheres, com legislações que buscam criminalizar denúncias de violência sexual, denúncias de violência. Existem projetos de lei para que as mulheres sejam criminalizadas porque denunciam a violência. Então, é de uma forma que vem surgindo esses problemas para nos calar, para fazer com que as mulheres, estupros coletivos, a gente tem visto estupros o tempo inteiro, todo dia no nosso país, com crianças, com meninas. O Cladem tem uma campanha que trabalha focada que chama Ninas Madres, que são meninas que ficam grávidas, porque a violência acontece com meninas de 8, de 9, de 10 anos de idade. Só no Brasil são mais de 60 mil casos de meninas que ficam grávidas com menos de 14 anos de idade pela violência que acontece dentro do âmbito doméstico e familiar, porque a família, infelizmente, não é sagrada. Dentro da família que existe a violência, que nós temos que combater também para salvar as nossas crianças da pedofilia, de uma série de problemas que vem acontecendo na nossa sociedade.
E isso vem nos correndo porque a questão do fundamentalismo se coloca como uma barreira para que a gente possa falar desses problemas, dessas violências que acontecem no âmbito doméstico e privado. Enfim, a segurança pública tem que estar pensando nisso, né? O judiciário tem que estar pensando nisso, o Ministério Público tem que ser atuante. Não adianta dizer que é vulnerável uma menina com menos de 14 anos e quando ela aparece grávida no âmbito de saúde, ninguém denunciar, nem escola, nem conselho tutelar, nem nada acontecer nesse sentido, né? E nós mulheres não podemos mais também nos submeter a qualquer forma de violência, nós temos que reagir. E da forma que está nesse governo é uma tentativa de nos calar o tempo inteiro, né? E não é porque nós mulheres nunca falamos, é porque nós não somos ouvidas muitas vezes e nós temos que ter voz. Agradeço muito aqui, parabéns pela organização. Obrigado, Rúbia. Agora eu queria chamar aqui o Gerson, do Movimento Resistência Rodoviária, numa das categorias que está bem mobilizada aqui em Porto Alegre, resistindo ao desmonte dos direitos dos trabalhadores e do povo de Porto Alegre. Boa tarde, pessoal. Viemos aqui hoje para tentar fazer uma aliança com o povo de Porto Alegre, uma aliança pelos postos de trabalho. O nosso queridinho prefeito municipal quer varrer dessa cidade mais 3.600 postos de trabalho. Eu não entendo qual a fúria que ele tem e a fome que ele tem em acabar com o mercado de trabalho desta cidade. Fez isso no Terminal Triângulo, quando reformulou e proibiu quem lá vendia seu lanche, vendia seu cafezinho, buscava o sustento da sua família, proibiu aquelas pessoas de trabalharem lá. Ontem, fechou diversas creches comunitárias, mais uma vez, tirando o pão da mesa de muitas famílias. O nosso prefeito diz que o nosso custo na tarifa é 5 centavos. 5 centavos. Para pegar e deixar nossos filhos, nossas esposas, mães, irmãs, à mercê de abusadores dentro do transporte coletivo, porque passa a não ter a segurança do cobrador, passa a não ter a figura de quem vai auxiliar quem é cadeirante e precisa desse auxílio do cobrador, precisa da vigília, precisa do auxílio, um deficiente visual que precisa da condução do cobrador dentro do transporte. Em maio deste ano, nós tivemos um cobrador que foi heróico. Quem não se lembra e não viu nas manchetes, quando ele pegou e fez um parto dentro do ônibus, salvando 2 vidas. Porque o atendimento médico era longe, distante, era da periferia e é da onde o nosso prefeito quer tirar o cobrador e deixar o motorista sozinho. Digo mais para vocês. Vejam bem o tamanho da safadeza deste prefeito. Este é um projeto da ATP, aonde ele quer enriquecer cada vez mais. O tirar os cobradores de ônibus vai representar para a ATP uma economia mensal de 18 milhões de reais. Há 3 anos atrás prometiam por mais 13 centavos ar-condicionado em todo o transporte coletivo. Alguém viu? Aumentou mais de R$1 a tarifa. Compraram lata de tinta, pintaram de vermelho, azul, verde e amarelo. Este foi o presente que foi dado para a nossa cidade. E o nosso prefeito diz que ao tirar o cobrador vai reduzir 5 centavos. Ledo engano. Estamos aqui com nossos vereadores que estão bravamente lutando com a gente dentro da Câmara de Vereadores. E nós precisamos do apoio dessa cidade. Mas nós queremos aqui dizer para os senhores e para as senhoras e para todo este povo dessa cidade que segunda-feira nós mais uma vez vamos paralisar esta cidade em protesto contra o prefeito. Não vamos entregar barato a nossa categoria. Não vamos de forma alguma admitir este conluio que ele tem com os barões da cidade, que há muito tempo vem mandando a cada dia que passa nesta cidade, os donos das empresas de ônibus de Porto Alegre. Este projeto é delas e o prefeito, bonequinha, marionete, está defendendo junto com a sua base aliada dentro da Câmara de Vereadores. Então, nós precisamos do apoio dos senhores. Saibam que Porto Alegre vai parar. Não vamos vender barato a nossa categoria. O nosso movimento Resistência Rodoviária vai até o final, até a última gota de sangue e suor que nós temos para defender 3.600 postos de trabalho.
e onde o prefeito mente e muito, junto com os meios de comunicação. Obrigado pelo apoio, pessoal. Contamos com a compreensão e ajuda de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Gerson. Agora eu queria pedir para fazer uso da palavra a deputada Sofia Cavedon, representando a bancada estadual do Partido dos Trabalhadores. Obrigada, Márcio. Boa tarde, pessoal. Minha alegria e meu cumprimento ao PCdoB e a Manuela em especial por convocarem a gente. E a gente quer somar e já vinha propondo, óbvio, o PT já tem resoluções pela construção da frente de esquerda aqui em Porto Alegre. Quero dizer, Edgar, que nós estamos falando juntos aqui, porque nós vamos deixar mais voz para os movimentos sociais, né? Nosso deputado, querido deputado Edgar, parceiro das lutas. E dizer que é assim mesmo que nós vamos ter que derrotar esse fascismo que está em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. Chamando o povo para tomar o seu poder na mão. Construir consciência. Nossos deputados federais aqui, Maria e Henrique, cumprimento os nossos vereadores, a nossa presidenta, todos vocês. A consciência reativar, reavivar, soprar cinzas embaixo daquela brasa, que é a brasa da participação popular, que essa cidade tem, já construiu, já experimentou, já modificou o cenário, a paisagem dessa cidade, participando diretamente, produziu muita liderança popular, muita liderança que assumiu creche comunitária, que assumiu instituições, associações de moradores, que viraram participantes de partidos políticos, líderes partidários, porque experimentaram a participação desde a periferia na relação com o Estado, nessa linda experiência que nós espalhamos para o mundo inteiro e que a população não está amortecida, não está compreendendo o que está acontecendo por essa avalanche, por esse domínio da mídia, por essa imposição de uma visão de que um país de direitos não tem financiamento para isso. Isso é uma imposição perversa, ilegal, maldita, que os cobradores estão sentindo na pele, porque as pessoas para esse modelo são descartáveis. Eles querem é concentrar renda, poder, riqueza, tirar a cidadania, escola pobre para pobre. Por isso, aqui essa juventude linda, a escola cívico-militar, porque uma escola pobre para pobre precisa reprimir, precisa botar em fila, precisa calar as consciências. E nós temos obrigação nessa cidade, Manuela, de levantar um movimento popular, das consciências populares, ajudar o Brasil a resistir, entrar no ano que vem com muita gente a fim de tomar os rumos de Porto Alegre de volta para sua mão, denunciando, compreendendo o desastre, o desmonte que faz aqui Marquesã, com a saúde, com a educação, com a assistência social, a descoberta total dos mais vulneráveis em Porto Alegre, uma perversidade, fechando os abrigos para morador de rua, está colocando e higienizando, tirando o morador de rua das praças, dos parques. A frase da comandante Nádia é a seguinte: quer ficar na rua é com a mochilinha nas costas, não tem lugar para você, né? É andando, é circulando. E ela diz isso, e esse é o pensamento fascista e neoliberal e de Marquesã, de Leite, de Bolsonaro. E o mercado público é simbologia, é símbolo. Falava aqui a jovem, nós temos, na quarta nós vamos fazer uma aula pública junto com os movimentos de cultura, nós, os vereadores, diferentes partidos da Assembleia, em defesa do mercado público. A gente já conseguiu, e eu já vou encerrar, que seja feita a inspeção dessa concessão, mas o símbolo da ousadia de entregar o coração de Porto Alegre, da manifestação popular, da resistência negra nessa cidade, que é o mercado público, mostra o quanto ousado esse projeto e o quanto de força popular nós temos que levantar. Portanto, contem conosco, com a nossa bancada estadual, contem com a luta, com a fibra das mulheres, da educação, de todos e todas que têm consciência de que sim, é possível um Brasil, um estado e uma cidade muito feliz para todos e todas. Brava, Manuela, bravo PCdoB, viva o Congresso da cidade. Obrigado, deputada Sofia. Agora eu queria pedir para o João da JPT de Porto Alegre fazer uso da palavra. Boa tarde, companheirada. Bom, meu nome é João Vicente, vim aqui representando a JPT de Porto Alegre e vou fazer uma fala breve, dizendo que
a democracia é uma utopia. E quem mais vai seguir uma utopia se não for a esquerda? Então, por isso, hoje a gente está aqui nesse Congresso do Povo, boa parte da esquerda de Porto Alegre reunida, para montar esse projeto, um projeto democrático, em que coletivamente toda a esquerda de Porto Alegre está propondo uma Porto Alegre, novamente um Porto Alegre, né? De novo, com um Fórum Social Mundial, com transporte público de qualidade, onde a Carris seja novamente a melhor empresa pública do Brasil. Então, estamos juntos, estamos na luta. Avante, companheiros! Agora a Júlia, pelo Fora da Ordem. Boa tarde, companheirada. Eu tô aqui para dizer que a gente está junto com o PT, com o PCdoB, com os movimentos da esquerda, porque a gente acha que a juventude tem que dar cara, que é importante a gente estar envolvido na política, porque senão a gente vai ser liderado por quem está envolvido por ela. E a esquerda é o que nos representa. Essa ordem toda de conservadorismo, de ditadura que estão querendo impor não nos representa, né? A nossa ordem é aquela ordem fora da ordem, fora desse sistema do jeito que está colocado da direita, do neoliberalismo. E a gente quer de novo uma Porto Alegre que os mais pobres estejam a política pública chegando, que é o que a gente não tem hoje. A gente quer uma Porto Alegre que a gente pode ir num postinho e ter atendimento médico, que a gente pode saber que tem escola para estudar, que a gente vai saber que o passe estudantil não vai ser retirado da gente, e é só com a esquerda que a gente vai conseguir isso. Então, parabéns, PT, PCdoB, todo mundo da esquerda que teve essa iniciativa do Congresso da cidade. Obrigada. Obrigado, Júlia. Agora eu queria pedir para o professor Benedito Tadeu, coordenador do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado de Direito, fazer uso da sua palavra. Boa tarde a todas e todos. Quero primeiro saudar a juventude que está aqui, né, que eu com os meus cabelos brancos, né, eu costumo participar de muitas atividades e quase sempre a gente só vê gente de cabelo branco, né? E nós estamos aqui, né? Mas é muito bom estar junto com vocês, com os jovens. O professor não é muito bom para falar em eventos desse tipo, né? O professor fala pausado, né? É um negócio meio monótono e tal. E é mais reflexivo do que agitativo, né? Eu quero, já que eu sou professor, trazer um pouco de reflexão para vocês. A primeira delas é o seguinte, quer dizer, primeiro é de que é fundamental, né, que a gente esteja aqui hoje e dando lançamento a esse congresso da cidade. Nós precisamos levar essa reflexão, esses encontros, estender isso para todos os bairros, para todas as comunidades de Porto Alegre. Nós precisamos trazer para a política aqueles que, as forças de direita, as forças retrógradas, as forças fascistas que estão tomando esse país e essa cidade, não é? Fizeram um esforço, um trabalho de anos para afastá-los da política, afastá-los da consciência de que, se o povo não se organiza, e se o povo não vem às ruas para discutir os seus problemas, não serão, né, os dirigentes afastados do povo que farão isso. Então, essa iniciativa, para mim, é fundamental. Nós temos que recuperar isso, nós temos que ir junto aonde o povo está, para conversar com o povo e para resgatar a consciência de que todos precisam fazer política. A outra questão, e eu vou ser rápido, é que nós estamos hoje aqui reunidos forças de esquerda. E eu acho que nós temos, e é fundamental que nós estejamos reunidos aqui. Porque se a gente não se reagrupar, se nós não nos reorganizarmos, nós não teremos força para enfrentar essa direita brava e para enfrentar esse fascismo que está tomando conta do mundo. Mas nós precisamos ir além disso. Nós precisamos juntar essas nossas forças, nós precisamos chegar também ao centro, e até talvez à centro-direita. Muito dificilmente eles estarão conosco, mas nós precisamos ir até eles e precisamos provocá-los no bom sentido, né, a sair da toca, a sair do oportunismo e vir construir junto conosco, resgatar, né, a democracia, porque sem democracia a gente não vai conseguir avançar. Esse é o primeiro passo que nós temos que dar, buscar a população,
trazer a população, fazer com que ela perceba que, né, essa construção que foi feita de que política é coisa suja e que só reúne pessoas, né, que querem fazer o mal, mas ao mesmo tempo a gente ampliar o quanto mais isso. A outra grande questão é que essas eleições serão muito provavelmente definidas, né, pelas fake news, pelas memes. E se a gente não estiver junto ao povo, fazendo esse trabalho de formiguinha, nós não vamos poder nos contrapor contra eles. Então eu acho que é fundamental essa presença aqui e que daqui a gente consiga irradiar para todos os cantos de Porto Alegre. Muito obrigado. Obrigado, professor. Antes de chamar a próxima intervenção, eu queria que vocês prestassem atenção nessa fichinha que está sendo distribuída aqui. Ela é uma ficha importante de cadastramento, porque ela é através desses contatos de todos que estão presentes aqui hoje que vão ser divulgadas as próximas ações, as próximas atividades. Então o pessoal coloca o nome, as redes sociais, o número do telefone, tem um QR Code ali para quem faz uso da tecnologia para se cadastrar também, e tem a própria rede de Instagram já do Congresso da Cidade de Porto Alegre, para a gente já ir se comunicando, divulgando as ações. A partir de hoje também já vai estar no ar a página no Facebook do Congresso. Então vamos acompanhando pelas redes sociais as próximas iniciativas. Eu queria agora chamar para fazer uso da palavra a professora Liana Borges, professora aposentada da Rede Municipal de Porto Alegre, uma das curadoras do Café com Paulo Freire. Boa tarde a todos e todas. Que bom aceitar esse convite feito pela Silvana, porque aqui a gente procura representar uma geração de professoras e professores da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre que inicia o seu trabalho, essa geração iniciou o seu trabalho lá em meados dos anos 84, 85, e que, portanto, uma geração que se criou, que produziu, que vivenciou os 14 anos de administração popular. 16, eu 14, por isso que eu fiz a referência, porque depois eu fui acompanhar o Olívio no governo do estado. Enfim, os 16 anos da administração popular, uma geração que teve a possibilidade, o direito de construir uma escola pública, democrática e popular, uma escola que construiu vários mecanismos de escuta, de diálogo, de acolhida das comunidades escolares como sujeitos do processo que se dá dentro da rede pública municipal de ensino. Então é com muita responsabilidade que eu assumo essa tarefa de colocar para vocês que a nossa geração deixou um legado esse que a gente não abre mão de, por um lado, resgatar esse legado, mas, por outro lado, também recriar esse legado. Porque muitas coisas aconteceram na sociedade brasileira como um todo que recoloca o tema da educação democrática e popular em cena. Nós estamos vendo, nas 3 instâncias de poder, um ataque brutal à educação pública brasileira, desde a educação infantil até o ensino superior. E esse ataque, ele não tem medidas, a gente, enfim, por mais que a gente se organize, a gente ainda tem dificuldade de resistir à altura dos ataques que estamos enfrentando. Então, por conta disso, a nossa fala, ela procura resgatar essa memória. A palavra memória foi uma palavra que a Manu usou aqui na primeira intervenção, mas a gente quer resgatar essa memória para reconstruir a política pública de educação da cidade de Porto Alegre. E obviamente que o Café com Paulo Freire, que é um movimento que a gente criou recentemente, que hoje já toma uma dimensão nacional, está se colocando à disposição, sobretudo porque nós compreendemos que o programa de governo com essa característica de um programa de esquerda, nós precisamos, sobretudo, entre outras coisas, defender o legado de Paulo Freire, defender a permanência de Paulo Freire como patrono da educação brasileira. Isso, para mim, tem que estar posto no programa de governo. Bom, para finalizar, Manu,
Eu estou te trazendo aqui um bottom do Café com Paulo Freire e um Paulinho, que não é um santo, que não é um Deus, mas que pode nos ajudar a não esquecer a importância da gente ter Paulo Freire perpassando todo o nosso programa de governo. É isso aí. Obrigada, Manu. Obrigada. Obrigado, Liane. Agora eu queria pedir para virem aqui fazer uso da palavra, mas ser umas falas divididas. O Vonei Picoloto, a professora Jaqueline Moll, do Movimento em Defesa da Educação. Boa tarde a todos e todas. Primeiro eu quero saudar a Manu, o PT, o PCdoB, os movimentos e as entidades que estão organizando este evento aqui. Eu acho que é fundamental na capital da democracia a gente retomar a democracia e discutir com as pessoas um programa de governo. Mas nós temos que ter disposição para escutar as pessoas. Não é só lá falar, nós temos que ter disposição para escutar e colocar nesse programa as demandas da população. No nosso caso, a educação, nós temos os planos municipais de educação, o Plano Nacional de Educação, e essa gestão abandonou totalmente o plano de educação. O prefeito, inclusive, ele gosta de terceirizar responsabilidades, né? Agora a última dele é punir diretores de escolas municipais que não atingirem metas do IDEB. E aí eu pergunto, e a punição para o prefeito e para os secretários de educação? Não vai ter punição a eles? Eles estão terceirizando. Outra questão é a base do prefeito, que retoma esse projeto nefasto da escola sem partido. Na verdade, a gente sabe quais partidos que eles não querem nas escolas, né? Eles não querem os partidos de esquerda, os partidos progressistas, os movimentos progressistas, porque eles sim que têm uma visão única de Estado, que é uma visão autoritária e neoliberal. Então nós, do Movimento de Defesa da Educação, que reúne várias entidades, estamos juntos para construir um programa na área de educação para retomar a educação em Porto Alegre. Vou passar para a Jaque. Também saudando os deputados, os vereadores e saudando o encontro da democracia representativa com a democracia participativa. Essa cidade que já foi uma referência para o mundo, precisa voltar a ser. O grande desafio é como é que a gente fura essa espessa nuvem de ilusões. Vamos falar um pouquinho sobre essa... E como é que a gente discute educação desde todos os princípios libertários, desde anos da humanidade. E Paulo Freire expressa bem, mas também Darcy Ribeiro, também Aline Teixeira, também Florestan Fernandes. Como é que a gente traz duas perguntas? Estamos aqui ao vivo, direto da cidade de Porto Alegre, acompanhando esse congresso da cidade. Vamos falar aqui com essa deputada maravilhosa, ex-deputada Jussara Coni, do PCdoB, que tem uma história maravilhosa. Inclusive, quando a gente estava na Argentina viajando e a gente foi visitar as Madres da Praça de Maio, a gente ganhou um livro da Hebe de Bonafini, tinha uma foto da Jussara junto com as Madres. Tudo bem, Jussara? Tudo bem, eu fiquei tão feliz que tu me mandaste assim, a gente nem se conhecia, hoje a gente está se conhecendo, né? Então, aquela foto é histórica, né? Porque nós estávamos aqui com uma proposta naquele tempo histórico, década de 90, né? De pena de morte. E a gente fez um seminário, eu era da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, então nós fizemos um seminário, naturalmente, para chamar a sociedade contra a pena de morte. E chamamos, porque a pena de morte é assim, a pena de morte é morte para todos. Aliás, nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Sim. Fascismo no nosso país, fascismo no mundo, que a ordem é matar mesmo aqueles que não interessam os interesses da sociedade, do neoliberalismo, do capitalismo. E as Madres vieram e foi maravilhoso. E ali foi exatamente onde eu sentava na Assembleia Legislativa, na minha bancada ali, eu tirei aquela foto e tu descobrisse anos depois, Laí. Te agradeço muito. E agora nós estamos aqui com esse Congresso das Cidades, né? Isso aqui para mim é o seguinte, é a retomada histórica, e essa retomada tem que ser feita, porque nós vivemos hoje, eu sempre digo de cabo a rabo, é uma expressão muito nossa, né? Um projeto, né, da União, Estado e Município, um projeto que é ultra neoliberal,
na economia, fascista na política, retrógrado nos costumes e entreguista da soberania nacional. E isso se manifesta na cidade, isso se manifesta no nosso território, porque é aqui que a gente vive, né? E esse território, ele está precisando ser revitalizado, afinal Porto Alegre tem uma história. Porto Alegre é a capital da legalidade, com o Brizola. Eu sou da juventude da legalidade, eu tenho 77 anos, né? Porto Alegre é a capital da democracia, todo o processo do orçamento participativo. E Porto Alegre é a capital do Fórum Social Mundial. Então é uma cidade referência no mundo, uma cidade que levou para o mundo, inclusive, o orçamento participativo. E hoje nós precisamos forjar uma grande unidade, eu digo também de cabo a rabo, mas agora nós vamos ter eleições municipais, mas essa grande unidade, antes de tudo, é com o povo dessa cidade, que é o verdadeiro construtor, né, dos territórios. É por isso que hoje vocês voltam para a rua? Voltamos, não, nós sempre nunca saímos da rua, mas voltamos no patamar que a luta de classe está exigindo e voltamos com o significado de lançar um congresso das cidades, porque nós vamos construir um projeto de cima, de baixo para cima, e não assim, ó, não esse projeto que vem, que achata, que retira direitos, que retira a previdência, que retira a saúde, que retira a educação, ou quer uma educação não libertadora, uma educação para formar homens e mulheres submissos aos interesses, inclusive de fora da nossa nação. Então aqui nós precisamos ampliar, nós precisamos que é isso, os movimentos sociais, não é só os partidos. Eu sou do PCdoB, sou das históricas do PCdoB, venho desde a época, antes da ditadura militar, né? Passamos pela ditadura militar, foi um momento estratégico quando nós conseguimos, né, reconstruir o país a partir da redemocratização desse país, a Assembleia Nacional Constituinte. Hoje está tudo sendo destroçado. Se tu pegar as cláusulas pétreas da Constituição, vou pegar duas. É o Estado Democrático de Direito, fim da democracia, e o fim da Seguridade Social, que é saúde, assistência e previdência. Ou seja, quem vai? Eu sou aposentada da universidade, quero saber quem vai nas gerações depois das minhas, meus filhos, meus netos, já bisnetos também, se aposentar, ter direito a um trabalho digno. Então nós estamos num momento de construir isso assim, com os movimentos sociais, com o povo, com os partidos do campo democrático, não é só de esquerda, é de esquerda e do campo democrático popular, no sentido de nós retomarmos essa cidade numa disputa à altura que o povo dessa cidade merece. E quem vai construir isso? Isso, é a rua, é aqui. Essa redenção aqui ela é histórica, né? Sob o ponto de vista de luta social. Eu sou uma mulher da rua, como eu digo, né? O meu movimento, a luta sempre foi historicamente na rua, desde o movimento estudantil, desde ontem. Acho assim, ó, não pulsa a transformação se essa transformação não se der desta maneira, que eu acho que esse momento histórico do nosso país está exigindo. Que bom que vocês estão aqui, né? E a gente está aí para... Eu agora sou vice-presidente do meu partido, do PCdoB em Porto Alegre, exatamente para ajudar com o presidente Adalberto a gente a conduzir esse projeto que está ligado a um projeto de nação, né? Só para relembrar, Jussara, aqui. Deixa eu só pegar ali um pouquinho a fala. Surjam, mas essas candidaturas já estão alinhavadas com o povo da cidade. E olha que o Brasil e o mundo vão olhar para cá. Vão olhar e estão olhando, porque aqui nós também temos, concorrendo e apresentando, numa pré-oportunidade a todos e todas nós, alguém que foi candidata à vice-presidência da República, num dos tempos mais difíceis. Então, os papéis que a gente desenvolve na vida política devem ser os mais diversos. Fico feliz da Manuela lembrar que a gente teve numa campanha, foi para o segundo turno, que o PT está aqui, que o PCdoB, que os partidos estão aqui, mas eu estou mais feliz ainda, sinceramente, com a nossa unidade, porque eu não vejo nada mais importante do que derrotar o ódio e o fascismo e fazer com que a liberdade, a democracia e o amor tenham voz e vez. E ela está aqui e vai abraçar a cidade inteira. Grande abraço. Tudo bem. Agora eu queria chamar aqui a Luellen, que representa a UBM, ela também do Conselho Municipal do Direito da Mulher e conselheira tutelar eleita da cidade de Porto Alegre. Boa tarde para todas e todos.
Bom, gente, a gente da União Brasileira de Mulheres, a gente vê no Congresso da cidade uma oportunidade de dialogar com as mulheres da cidade sobre as nossas demandas, que são muitas, né? Porque as demandas das mulheres, na verdade, perpassam por diversos setores da administração pública, né? As demandas das mulheres, elas vêm desde a creche, que na verdade é um direito, né, da criança, mas que é fundamental também para a emancipação da mulher, né, para a mulher poder se inserir no mercado de trabalho. Muitas vezes a única forma, inclusive, dessa mulher poder romper um ciclo de violência doméstica, né? Até mesmo o ensino técnico, né, para essa mulher poder estar se qualificando e buscando uma posição melhor nos locais do mercado de trabalho, enfim. As demandas das mulheres também passam pela segurança pública, né? E a gente precisa debater o que é uma cidade segura para as mulheres, que não é sinônimo apenas de policiamento e também não é sinônimo de armas nas nossas mãos. Segurança pública, uma cidade mais segura para as mulheres, é sinônimo sim de transporte público de qualidade, é sinônimo de iluminação pública adequada, é sinônimo sim de uma educação sem machismo, né? Da gente poder estar inserindo nas nossas escolas livremente, que as professoras possam ter autonomia para debater sim violência de gênero e violência intrafamiliar nas escolas. Então a gente pode falar dos direitos das mulheres em diversas áreas, né, da administração pública de Porto Alegre. Hoje, por exemplo, na saúde, não existe política de saúde para a mulher em Porto Alegre, né? A pasta na saúde, ela não existe mais. E isso é muito grave, né? Nós temos hoje um hospital aqui que é de referência para a mulher, que é o Fêmea, é o único hospital que é exclusivo para a mulher e que corre sérios riscos, né? De ser fechado, enfim, ou transferido para o Conceição. Isso é muito grave, a gente precisa denunciar todos os ataques, né? Inclusive os ataques das próprias municipárias, porque na categoria, por exemplo, da educação e da saúde, as mulheres são a grande maioria, né? E eu posso dizer que eu sou agora recém-eleita conselheira tutelar aqui na Micro 8, né? Também gostaria já de me deixar à disposição. Dia 10 é a posse, já estão todas e todos convidados, né? Eu queria me deixar já à disposição para estar debatendo não só o congresso da cidade, mas debatendo de que forma também pode construir um mandato no Conselho Tutelar que não seja um mandato policialesco para as mulheres, né? Porque hoje a gente vê que o maior discurso que se tem é de que a responsabilidade é toda das mulheres. Na verdade, não é isso, né? A responsabilidade tem que ser compartilhada para o cuidado das crianças. Obrigada. O exemplo da eleição do Conselho Tutelar em Porto Alegre, só para lembrar todo mundo, foi um exemplo bem significativo para todos nós, onde nós unimos como frente de esquerda nas composições, nós elegemos bem os conselheiros tutelares da cidade. Então fica o exemplo aí para nós buscar essa unidade, essa construção aí com os demais partidos de esquerda. Agora chamar o Oscar do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Em primeiro lugar, assim, eu quero cumprimentar todos os guerreiros e guerreiras e nós colocar, assim, vamos dizer, o que nós estamos pensando também. Eu faço parte do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, na comissão que está organizando, né, junto com os partidos de esquerda, as entidades, né, fazer um grande congresso popular da cidade. Para isso, nós temos, vamos dizer, a nossa proposta, assim, vamos dizer, não está pronta e acabada. Primeiro, assim, vamos dizer, é construir uma frente de esquerda, como disse a companheira Maria Celeste, que se nós fizermos movimento e não criar as questões políticas para ser disputada, de pouco também vai adiantar. Então a nossa proposta do MLM também é essa. Tá? Eu sou também militante do Partido Trabalhador, que faz parte, né, da comissão organizadora. E estamos colocando também aqui na área do centro, nós temos um local de resistência, né, que é o assentamento 20 de novembro, né? Que está a companheira Lúcia aqui, representante da Conan, está o companheiro Pedro, está outros companheiros e outras companheiras. Ali nós temos, vamos dizer, formamos um núcleo de resistência, vamos dizer, onde se faz toda a discussão que perpassa pela esquerda. Vamos deixar claro, perpassa pela esquerda. Nós não fizemos discussão de movimento, simplesmente de movimento. Bueno,
A proposta nós temos assim, isto é o que a gente organizou, poucas pessoas, mas para reproduzir. Assim vai ser em toda a região de Porto Alegre, até o lançamento, né, do Congresso Popular do Povo de Porto Alegre. Um abraço e boa luta para todos nós. Bem, Oscar, agora eu queria chamar aqui a Mariana, do Partido Comunista Brasileiro. Oi, boa tarde, gente. Boa tarde a todas e todos. Me chamo Mariana Rodrigues, sou militante do Partido Comunista Brasileiro, sou psicóloga e vim hoje aqui, em grande parte para escutar, até por isso que estou fazendo essa fala também nesse momento. Acho que é um espaço bastante importante que está sendo construído para uma discussão programática. E queria começar rapidamente por aí, assim. O PCB não é segredo para ninguém, acho que esse também é um espaço para sermos francos. Nos últimos anos construiu um campo político distinto, que não integrou boa parte dos governos populares construídos pelo PT e pelo PCdoB. E apesar de todas as nossas diferenças, nós temos sim uma inclinação para nessa conjuntura construir uma frente única, desde que ela seja uma frente única com um conteúdo programático em comum. E isso precisa incluir também os elementos que nós temos indicado na conjuntura. Então eu queria apresentar rapidamente alguns deles, dos quais a gente acredita que são inegociáveis, e um pouco também a partir das falas que foram trazidas aqui. Eu acho que nos últimos tempos nós vimos grandes lutas de massa na nossa cidade, do campo da saúde, encabeçadas pelos sindicatos, pelo Sindsaúde, pelos trabalhadores da IMESF. Nós vimos a luta dos rodoviários, isso tudo num contexto de um avanço brutal das privatizações da nossa cidade. Então a nossa candidatura, aquela que nós fomos construir, precisa encabeçar um programa contra os grandes empresários, contra o avanço das privatizações e que interrompa de vez na cidade esse cerceamento dos espaços públicos e essa brutalidade que tem sido colocada sobre o ombro de cada trabalhador e de cada trabalhadora. Precisa ser um programa construído pelas mãos da classe trabalhadora da nossa cidade. Ontem nós tivemos um debate muito importante com a Melchiona e com os trabalhadores da saúde no Simpa. Também aconteceu nessa semana a Assembleia dos Povos, organizada pela Frente Quilombola. Então existem uma série de movimentos que nós precisamos fazer um esforço coletivo de construir uma alternativa comum, que é a única saída possível para derrotar não só o Marquesan na nossa cidade, mas o projeto do capital, que tem avançado sobre o ombro de todos os trabalhadores do nosso continente, como a gente tem visto. E a gente sabe que é possível construir sim alternativas, como construíram os trabalhadores da Argentina e como nós, sem nenhuma dúvida, faremos, a começar pelas eleições municipais, mas não terminaremos aí. O fundamental são as lutas sociais, é o movimento de massas e é nas ruas que a gente vai interromper o avanço da brutalidade sobre os trabalhadores. Obrigado. Obrigado, Mariana. Agora eu queria chamar o Claudir, pela Central Única dos Trabalhadores. Boa tarde, gente. Queria saudar a Manuela pela sua perseverança em construir esse dispositivo que seguramente vai ser um diferencial na construção de um programa de baixo para cima, de forma que a cidade se sinta incluída. Saudar todas as lideranças que estão aqui, jovens, os parlamentares. A CUT não poderia estar em outro lugar. O presidente da CUT pediu para eu fazer essa falta aqui, me acompanhando atentamente, e vai seguramente me dizer que eu não posso me afastar de uma resolução que a CUT aprovou no último congresso, e eu quero trabalhar rapidamente ela aqui, meus companheiros e minhas companheiras. Nós não temos dúvida que a eleição de 2020 organiza a eleição de 2022. Nós não podemos errar em 2020. Nós não podemos fazer que nem no Chile, que demorou 30 anos para a população vir para a rua de novo, para construir uma alternativa de massa e reposicionar uma luta séria contra o capital. Nós devemos olhar a Argentina, que em 4 anos a bola voltou para nós. A bola voltou para nós, mas não voltou gratuita. Não voltou de forma gratuita. Voltou pelo profundo trabalho que foi feito nas eleições intermediárias, pelos processos horizontais construídos. E nós, da Central Única dos Trabalhadores, vamos militar numa perspectiva que o Congresso do Povo seja o grande instrumento que consiga pressionar as lideranças partidárias
Vamos Mas não adianta se unificar nos aparelhos de cúpula. Vamos fazer com as duas aqui, ó. Estamos aqui com 2 gerações do PCdoB aqui na cidade. E a gente estava falando aqui, Jussara, não tinha terminado antes, do exemplo que foi Porto Alegre para o Brasil, no momento em que o Brasil estava sendo governado pelo neoliberalismo, e aqui vocês já estavam fazendo história, e agora, novamente, a gente na rua, tentando construir essa história bonita de reconstrução do país novamente. Mas é esse o nosso papel, né? Esse é o papel de uma forma muito especial. Eu e ela e a Bruna somos do PCdoB, né? Aqui entre ela e eu tem muito mais do que 2 gerações. Essa aqui poderia ser... Que idade tu tá, Bruna? 32. 32, minha neta. Tenho um neto de 42 anos. Podia ser minha neta, uma das netas mais moças. Mas e eu acho que isso é importante, porque também faz assim, esse encontro histórico que sempre ocorre de gerações, quando as mulheres são mulheres revolucionárias, né? Quando nós temos um projeto para uma nação, um projeto que é contrário àquilo que eu te falava há pouco, a tudo isso que está aí, que está acontecendo, que está destruindo com a nação brasileira. Uma nação cuja maior riqueza é a sua diversidade humana e cultural, aqui nós somos um exemplo disso, né? Uma nação rica, uma nação com um povo que tem uma história belíssima de luta para garantir os seus direitos. Nós não podemos admitir que isso tudo seja terra arrasada. E como a gente vive, a gente falava há pouco, no território, na cidade, eu gosto muito do Tolstói, que ele diz: conhece tua aldeia e serás universal. Isso aqui é o que eu falava há pouco para vocês, é a universalidade da aldeia. Aqui está tudo, ó. Aqui está tudo. Aqui está das vilas de Porto Alegre a intelectualidade progressista dessa cidade. E é isso que nós precisamos para retomar essa Porto Alegre, para retomar a democracia, para retomar o direito ao emprego, para retomar o significado da dignidade das pessoas. Eu sou da área de saúde. Nós precisamos ter um projeto para Porto Alegre que tem que estar junto com o projeto de nação, que tenha como elemento fundante a qualidade de vida do nosso povo. E essa qualidade de vida, ela passa por isso aqui, inclusive. As pessoas estão adoecidas, né? As pessoas estão com depressão, as pessoas estão com síndrome de pânico, porque não vem esperança. Nós estamos aqui para esperançar. Eu quero que tu fale agora. Dialogar com a esperança, Ju. Eu estava falando. Porto Alegre tem sido uma cidade de muitas ausências, né? Eu que convivo com a Ju já há muito tempo. Ano que vem eu faço 15 anos de partido. Quando a minha filha faz 15 anos e 6 meses, eu faço 15 anos de partido. E eu convivo com a Ju desde menina. E eu aprendi aqui a ter muita esperança, a acreditar no nosso povo e acreditar na política. E, acima de tudo, amar esse país e a nossa cidade. E hoje ver a nossa cidade, uma cidade de muitas ausências e muitas tristezas, é muito desafiador. Estar ou se encontrar aqui hoje é mais do que só se encontrar em mais um encontro. É ter o desafio de retomar a esperança do povo gaúcho, né? Do porto-alegrense. Essa cidade que já foi a cidade da participação popular não pode ser a cidade da desesperança, a cidade da ausência no posto de saúde, porque a gente não encontra o médico, da ausência na escola, porque a gente se encontra com a escola fechada, ou porque o professor não aguenta mais dar uma aula sem minimamente receber o salário, ou falar da ausência da segurança pública, né? Que a gente se encontra nas ruas e às vezes tem mais medo de sair de casa do que ficar dentro de casa, então a gente não se encontra na rua, ou falar dessa desesperança da nossa juventude que não encontra oportunidade. Então esse encontro acontece num momento desafiador para quem acredita e sonha com um lugar onde cabe todos nós, onde cabe em todas as gerações e onde cabe todos os sonhos. Eu estou aqui hoje com o desafio de sonhar mais um pouquinho, de ir mais um pouquinho adiante e resgatar a nossa cidade, resgatar o nosso povo e dizer que a gente precisa seguir acreditando, precisa seguir sonhando
com uma cidade que seja de volta a cidade da participação popular, a cidade em que a gente, que tem no nome Alegre, né? A gente precisa retomar a alegria da cidade. E qual a expectativa desse congresso da cidade? Vai passar por várias partes da cidade, Bruna. A Bruna também é pré-candidata a vereadora de Porto Alegre. A gente está aqui. A Bruna é o seguinte, a Bruna é da Cruzeiro, é amada, nasceu, se criou lá, é amada pelo povo da Cruzeiro. A Bruna vai ser aquela que vai conduzir esse congresso lá na Cruzeiro, tenho certeza disso. Olha a carinha dela. Eu tenho muita convicção de que a gente, se a política ela tem um problema, é porque o povo está ausente nela, né? Então, disputar essa cadeira na Câmara de Vereadores é também dialogar com a ocupação de um espaço que ainda é muito pouco ocupado, né? A gente precisa sentar naquela cadeira porque o nosso povo não está lá. Quando a gente entra na Câmara de Vereadores é muito comum a gente se encontrar na limpeza e na manutenção, mas o nosso povo, ele vive a capital, ele vive a cidade, né? E ele precisa ter representatividade, ele precisa ter voz, ele precisa ter vez, mas para isso a gente precisa ocupar os espaços, e ocupar os espaços é também ocupar uma vaga na Câmara de Vereadores. E muito importante também ter alguém que entende a realidade do povo, que sabe, assim, que viveu na pele as experiências que o povo vive cotidianamente, né? Eu nasci e me criei ali na Cruzeiro, eu tive a minha casa removida pelaquela obra inacabável, né? É muito triste tu entrar no teu lugar e ver um lugar que já também foi o berço da tua felicidade, também ser o berço da tua tristeza. Quando a gente tem, quando tu anda num lugar onde tirou o que é símbolo pra ti, que é a tua casa, ele também te desafia a transformar. Eu acho que o nosso desafio principal, o desafio desse congresso, é resgatar o sonho do povo porto-alegrense, seja da Cruzeiro, seja do Rubem Berta, seja de qualquer bairro de Porto Alegre. A gente precisa resgatar a esperança do povo que deixou de acreditar em quem foi lá mentir, em quem foi lá abraçar, né? A gente precisa falar e olhar de olho no olho. E eu tenho muita tranquilidade para isso, porque nasci e me criei nessas comunidades de Porto Alegre, tenho muito carinho para esses lugares, estou aqui para ajudar a transformar eles. Que maravilha, tu só falar tuas redes sociais para quem estiver assistindo poder conhecer teu trabalho. Segue lá, Bruna Rodrigues e Bruna65, Bruna Rodrigues 65 no Instagram e Bruna Silva Rodrigues no Facebook, só seguir. E vamos se encontrar bastante nessa campanha. Então a gente vai aqui com a Bruna terminar essa transmissão aqui ao vivo de Porto Alegre, nessa primeira edição do Congresso da Cidade, que pretende construir aí um plano de governo a partir das bases e dos bairros da cidade. Obrigado para todo mundo que acompanhou, até a próxima. E isso se reflete na saúde, na educação, na segurança pública.